Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso tempo de oração. Hoje eu peço uma oração especial que um cunhado meu partiu para a casa do Pai. E vamos também mentalizar a nossa família, que a nossa família sempre se una cada vez mais, seja uma família realmente que a gente possa sempre contar com cada um, né? E a família é muito importante. Então, nós somos uma família aqui no centro, graças a Deus, né? Que sejamos sempre assim. Então vamos fazer o nosso Pai Nosso, pedindo a presença dos nossos mentores espirituais, que eles dirijam as palavras da nossa palestrante e que ela seja muito feliz em falar, né? No recado que ela vem nos trazer. Então, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Então, o nosso tema de hoje é sobre há muitas moradas na casa do Pai, né? Que esse nosso irmão seja bem recebido a uma delas. Jesus disse: o coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, existem muitos mundos habitados. Pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês: eu me vou para preparar o lugar. E após ter ido e preparado o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. Esta passagem estava no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 ao 3. Então, com essa passagem de Jesus, nós estamos aqui falando da pluralidade de mundos. E muitos incrédulos podem até se questionar: mas há vida em outros mundos? Como assim, se NASA e tantos outros institutos, né, já investigaram tanto e nunca acharam nada? Existe mesmo? Vamos tentar esclarecer isso. Começando lá pelo Livro dos Espíritos, na questão 55, no qual Kardec questiona os espíritos se todos os globos que circulam no espaço são habitados. E a resposta que a espiritualidade nos trouxe foi a seguinte: sim. E o homem da Terra está longe de ser, e como acredita, o primeiro em inteligência. Porque nós aqui acreditamos que somos o centro do universo. A última bolachinha do pacote, né? Mas não, gente. Não somos, não. Não somos o primeiro em bondade, em perfeição. Entretanto, existem homens que se julgam muito superiores e pretendem que apenas este pequeno globo, a Terra onde estamos, tem o privilégio de abrigar seres com a capacidade de raciocinar. É muito orgulho e vaidade na nossa parte. Esses homens acreditam que Deus criou o universo só para eles. Isso está aqui na resposta 55 do Livro dos Espíritos.
E Kardec ainda faz um comentário sobre isso, que se essa resposta que Deus povoou os mundos só com os seres vivos, e se todos concorressem para o objetivo final da providência, que é a evolução contínua das espécies, acreditar que só o planeta Terra possui a vida seria duvidar da sabedoria divina. Como que Deus, com tanta inteligência, uma entidade tão superior, se assim a gente pode chamar de entidade, Deus que criou tudo e todos, ia criar tanta coisa sem utilidade? Impossível. Para que ia existir tanta coisa no universo sem utilidade? Então, Deus não cria nada de inútil. Para que iam ter os astros, os outros planetas, se não tivesse utilidade? Então, cada mundo tem uma finalidade específica. Mesmo que nós, aqui nessa pequeno planeta, nesse universo tão diminuto que é a Terra, a gente não consiga enxergar para além do nosso próprio umbigo. Então, nós somos espíritos imperfeitos e a nossa imperfeição não nos dá essa amplitude de olhar que nós precisamos ter para enxergar nesse momento. E quem sabe quando a gente for para o mundo ou para além do nosso mundo, a gente consiga ampliar o nosso olhar para isso e entender um pouco mais essa sabedoria divina. Então, se a gente conseguir fazer uma pequena análise dentro do nosso próprio planeta, só aqui onde a gente vive, a gente já consegue ter um pouco mais de amplitude no olhar no que diz nos seres vivos que coabitam o nosso planeta. Vamos pensar aqui mesmo dentro da nossa sala as diversidades que temos, das diversidades étnicas que nós temos aqui. Então, nós não somos formados da mesma etnia. De todas as pessoas que estão aqui, nós temos descendências diferentes, só que nós também, dentro de nós, temos um universo diferente, porque nós somos formados de bactérias, de seres vivos que estão dentro da gente. Nesse reduto aqui dentro dessa instituição, nós temos plantas, nós temos aqui dentro vários ácaros, vários seres que a gente não consegue enxergar, que são micro-organismos. Também temos outros no nosso planeta, seres aquáticos, terrestres, aéreos, enfim, tantos outros, né? Os animais que são diferentes da nossa espécie humana, que coabitam o mesmo universo terrestre, né? Quando eu estou falando universo terrestre, é só o planeta Terra. E que são tão diversos e habitam o mesmo planeta. E por que nós, que habitamos o planeta Terra, vamos pensar que só aqui que teria uma existência com vida? Não, gente, a gente não pode pensar assim. Existe sim outras moradas na casa do Pai. Mas alguém, como falei ali logo no começo, pode se questionar. Mas veja, tivemos lá instituições com muito mais recursos, né? Lá nos Estados Unidos, os russos, os chineses, os coreanos, que já fizeram tantas investiduras para descobrir se há vida em outros planetas e nunca houve nada. Já foram para o espaço, para a Lua. E você, uma reles médio do bom samaritano, vem afirmar que tem vida aí em outro planeta? Veja, não sou eu que estou afirmando. Eu estou reafirmando as palavras de Jesus, as quais eu iniciei o tema de hoje. Há muitas moradas na casa do Pai. E se há muitas moradas na casa do Pai, é porque há alguém morando. E quem são esses?
Quem mora lá? Ou melhor, deixa eu reformular essa minha pergunta. Nós aqui encarnados, desde que a gente nasce, a gente vem com essa certeza de que um dia a gente vai morrer. A certeza da vida é que a gente morre. Mas a gente morre do corpo físico, porque nós vivemos em espírito eternamente. O nosso corpo desencarna, né? Morre, mas o espírito vive para sempre. Então, quando o nosso corpo físico morre, o espírito vai para onde? Vai para o céu ou vai para o inferno? Como acreditam algumas religiões, algumas outras doutrinas. Por muitas religiões a gente foi ensinado, né? Ou que vai para o céu se a gente fizer muitas coisas boas, né? Conforme as leis de Deus. Ou a gente vai para o inferno se a gente não foi tão bonzinho assim. Ou se foi mais ou menos, a gente fica um tempo lá no purgatório e depende das orações de alguns, né? E daí, quem sabe um dia a gente sai de lá, né? O purgatório para algumas religiões é um céu um pouquinho melhorado. Já a doutrina espírita acredita e ela nos ensina a racionalizar sobre os fatos. E acredita que o espírito ele tem o seu livre-arbítrio. Então, se a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente decide sobre as nossas ações. E uma vez decidindo sobre as nossas ações, cada ato tem a sua consequência, sendo ela boa ou má. E conforme a nossa conduta, a nossa consequência também vai ser boa ou má. Então, nesse ínterim, se o indivíduo teve uma vida pautada no princípio do bem, a gente vai ter uma consequência boa. Se a nossa conduta foi meio ruim, a nossa consequência também será de acordo com a nossa conduta. Já que ele teve uma vida, né, muito desregrada, né, extremamente cheia de vício, de orgulho, de vaidade, demasiadamente ali apegado ao materialismo, sem consequência no próximo, né? Quando ela chegar ali no momento do desencarne, a gente vai ter passará um tempinho ali no que algumas religiões chamariam de inferno, ou que a doutrina espírita adota o termo chamado de umbral. Então, quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai, ele se refere aos mundos, aos planetas, que abrigam toda a pluralidade de vida que existe. Claro, nem todos os espíritos vão para o mesmo lugar. Assim como nós aqui, reportamos-nos ao nosso planeta. Todos nós aqui não vamos para o mesmo lugar, na mesma cidade. Todos nós aqui vamos sair daqui hoje, cada um vai para o seu destino. Então, cada um na sua, de acordo com a sua evolução e com o seu merecimento, também vai para a sua casa. No livro Céu e Inferno, que Kardec fez, né, baseado ali nas explicações dos espíritos, no capítulo 3 temos a seguinte explicação. No capítulo 3, então, do livro Céu e Inferno, Kardec explica o seguinte: embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos são os locais onde eles preferencialmente se reúnem. Isso em razão da sintonia que existe entre esses espíritos e aqueles que habitam esses mundos. Ao redor dos mundos adiantados, a maioria dos espíritos é de ordem superior, assim como em torno dos mundos atrasados, a maioria é formada por espíritos inferiores. A Terra ainda faz parte dos mundos inferiores. Cada mundo, cada planeta,
tem sua população própria de espíritos encarnados e de desencarnados. Esses espíritos alimentam através de encarnação e de desencarnação. A população desses mundos, nos mundos inferiores, esta população é mais estável, porque os espíritos ainda estão muito apegados à matéria e não podem se afastar deles com facilidade. Nos mundos superiores, a população é mais flutuante, uma vez que os espíritos têm a liberdade de sair e voltar a eles quando quiserem. Dos mundos que são focos de luz e felicidade, saem espíritos superiores para os mundos inferiores, com a finalidade de semear neles o germe do progresso e levar-lhes consolação, esperança e reerguer os ânimos abatidos pelas provas de vida. Algumas vezes, esses espíritos superiores também encarnam nos mundos inferiores para cumprir com mais eficácia sua missão. Então, nas 5 obras de Kardec, naquelas obras que alguns chamam de obras basilares, os espíritos elucidam a pluralidade de mundos. No entanto, o próprio Allan Kardec nos adverte que nós humanos temos uma tendência de analisar e de imaginar as respostas dos espíritos como se fosse a vida em outros planetas deve ser semelhante aqui na Terra. Então, tudo que está escrito lá, a gente imagina como se fosse aqui. Mas não é bem assim, porque a gente extrai de lá as informações e reporta como se fosse aqui, porque é o que a gente consegue, porque é como se a gente consegue analisar, porque a nossa inteligência consegue só abstrair isso. Nós não temos essa amplitude de olhar, porque a gente não conhece o outro, né? Então, isso se dá pela nossa limitação enquanto humanos. Já no livro da Gênese, Kardec afirma que é quase impossível que nessa quantidade infinita de planetas distribuídos pelo universo exista somente um tipo de vida que seja semelhante a esse tipo aqui, que é a vida humana, que seja similar ao nosso. E que isso seria mesmo rebaixar a inteligência divina. Caso isso fosse verdade, o poder divino ficaria limitado. Talvez seja por isso que nem a NASA, nem os russos, nem os chineses nunca descobriram que há vida em outro planeta. Porque eles não conseguem enxergar essa vida espírita que tem lá. Não há equipamento que consiga analisar. É por isso que eles não encontram nada. A própria Terra nos fornece vários exemplos de como a vida se manifesta de forma diferente, como eu falei ali no comecinho. Os peixes precisam de água para viver. Os animais precisam do ar. Os répteis e os anfíbios podem viver tanto na água quanto na terra. Existem bactérias que só conseguem viver na ausência do oxigênio e assim por diante. Portanto, sejam mais humildes e aguardem até que nossa evolução se realize, para que possamos abranger outras realidades. Aqui ele faz uma advertência. Então, a gente tem que abaixar um pouquinho a ansiedade, diminuir um pouco essa coisa de que, né, vocês não são a última bolachinha do pacote, né, e que, assim, outras expectativas para além, né, do umbigo de vocês. E no livro dos Espíritos, no capítulo que trata sobre as várias existências dos espíritos, mais especificamente sobre a encarnação nos diferentes mundos, na questão 172, Kardec pergunta: todas as nossas encarnações se realizam na Terra? E os espíritos respondem: não, nem todas. As encarnações se realizam em diferentes mundos, que passam na Terra, não são as primeiras, nem são as últimas, embora sejam das mais matérias e das mais distantes da perfeição. Já na questão 177, a qual se refere à perfeição do espírito,
corrobora com a existência da diversidade dos mundos. Assim, para alcançar a perfeição e a felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito precisa encarnar em todos os mundos que existem no universo, e a resposta diz não, pois existem diversos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva, no qual não aprenderia nada de novo. Então aí ele fala da escala evolutiva do espírito. Então, que os espíritos são imperfeitos, aí eles vão para os espíritos bons, para os espíritos puros. Então aqui o Kardec faz uma série de comentários no capítulo 2, onde fala a existência do espírito, que ele fala que, de acordo com o ensinamento do espírito de todos os globos que compõem nosso sistema planetário, a Terra é um dos que possui os habitantes menos adiantados, tanto física quanto moralmente. Então, a gente tem uma grande tendência, nós até enquanto espíritas, nem tanto, mas ainda não somos um exemplo de perfeição, né? Porque a gente poderia ser um pouco melhor, hein? Mas ainda achamos que somos melhores uns do que os outros. Os homens acham ser melhores, muitas vezes, do que muitos animais, do que outros seres vivos. E não somos. Estamos todos ali na mesma escala evolutiva, de espíritos imperfeitos. Porque estamos num planeta imperfeito. Continua aqui. Marte estaria em estágio ainda inferior que a Terra. E Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres com corpo físico, mas um local de reunião de espíritos superiores, que de lá irradiam seu pensamento para outros mundos. Esses pensamentos seriam transmitidos aos espíritos menos elevados pelo fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o que nos dá a vida. O fluido cósmico universal é o nosso princípio gerador. É aquilo que inicia a vida de todo o planeta, de tudo e de todos. É o que dá a vida a todos nós. Tanto da plantinha, quanto do cachorrinho, quanto meu, quanto seu, quanto dele. O fluido cósmico universal é o que gera tudo e todos. O volume de cada planeta e a distância que ele se encontra do Sol não tem nenhuma relação com o seu grau de adiantamento, pois se assim fosse, Vênus deveria estar mais adiantado do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Então, aqui, se alguém tiver interesse de ler, no capítulo 2, onde fala as várias existências dos espíritos, ele faz todo um comentário sobre os planetas. É bem interessante e acho que cabe a leitura. Então, se alguém tiver interesse, ele fala todos os planetas. Pois bem, diante dessas explicações, até aqui conseguimos entender que há sim diversos mundos e que cada mundo abriga os espíritos de acordo com sua escala evolutiva. Então, espíritos imperfeitos reencarnarão em um mundo de provas e expiações. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações, a fim de resgatar seus erros, suas mazelas, enfrentar desafios da evolução. Os espíritos mais adiantados, eles, na hierarquia espiritual, são aqueles que vão encarnar no mundo um pouco melhor. Os espíritos mais adiantados são aqueles que ali estão no segundo grupo, que são os espíritos bons, e já vão encarnar no mundo um pouquinho melhor, no mundo de regeneração, onde eles estão para o bem e vão fazer o bem, sendo que eles vão para o amor ao próximo. E os espíritos puros são aqueles que já atingiram a perfeição e vão certamente encarnar no mundo felizes.
a menos ou melhor, talvez eles nem precisem mais encarnar. Mas se for encarnar, eles vão encarnar em um mundo felizes. E para fazer alguma missão. Para nós, que somos espíritos imperfeitos, provavelmente a gente vai reencarnar em um mundo de provas e expiações. Mas, se a gente quer melhorar, né, e ir para um mundo melhor, a gente precisa nos melhorar. Então, a gente precisa ainda melhorar as nossas ações, melhorar os nossos pensamentos, orar e vigiar. Então, a gente tem que galgar aí melhores ações e precisa aí subir um pouquinho mais os degraus aí da nossa escala evolutiva. Então, nos policiar, fazer ao bem, sem ver a quem, né? Vigiar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então, isso diariamente. Fazer e refazer diariamente a nossa reforma íntima. E reparar todas as nossas falhas, né, com os nossos irmãos. E tentar não refazer e não produzir novas falhas, né? Porque a gente reencarna aqui para a gente reparar falhas que a gente fez em vida passada. Mas nós somos tão imperfeitos que a gente vem com essa tratativa de que a gente vai reparar erros em vidas passadas e a gente faz outras, né? Então a gente vem aqui com uma fichinha para pagar uma dívida, daí a gente sai com uma carta extensa de dívidas que a gente contraiu nessa. Daí a gente já volta lá com um boletim com menos, né? Reprovou de ano mais uma vez, ainda com a nota mais baixa do que a gente deveria ter alcançado, né? Então, assim, a gente tem que se melhorar de novo, né? E tentar não contrair mais dívidas com os nossos irmãos, né? Então, assim, é uma tarefa difícil, mas não é impossível, não é? A gente tem que tentar e não desistir, né? Como diz aquela frase dos atletas, né, que correm na rua aí, no pain, no gain. Então, vamos tentar, né? Vamos tentar e não desistir. Então, que a gente não cometa as falhas, mas que a gente possa sim conseguir. E não é impossível, né? É só a gente tentar praticar o bem, fazer a caridade. A caridade é o amor ao próximo, o amor a si. A gente pensa muito no próximo, mas se não tiver um amor consigo, de nada adianta, porque a evolução ela começa conosco. Então eu tenho que melhorar. Se eu não melhorar comigo, eu não consigo fazer nada com os demais. Então, não é que eu seja egoísta, mas eu tenho que pensar no meu melhoramento para conseguir melhorar ao redor. Isso tudo faz parte da minha caminhada e para ter um mundo melhor. Então, que nós tenhamos todos um ótimo domingo e uma excelente semana. Que assim seja. Nós costumamos cantar o Quanta Luz, então nós vamos agradecer a Flávia pelas palavras, que Deus abençoe, e vamos cantar o Quanta Luz? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois
pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Que esta luz ilumine o nosso coração para sempre. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Vai fluidificar as águas, pedindo que Jesus, nosso Mestre, e Deus, nosso Pai, possam colocar aqui o remédio necessário para cada um que dela se servir. E abençoe a todos nós. Que assim seja. Que assim seja.